Bom, pessoal, a gente está aqui hoje gravando o primeiro podcast do Giro Equestre, é o novo podcast do mercado equestre. Eu estou aqui com Albertinho, Tinoco e Georgia. Meu nome é Sandro Ferreira, sou empresário, criador de cavalo quarto de milha, apaixonado pelo universo equestre, proprietário da Vaqueira, e estou aqui para conversar um pouco hoje sobre cavalo. E espero que vocês gostem desse podcast. O intuito aqui é trazer várias histórias e várias personalidades do mundo do cavalo, não só do quarto de milha. Eu espero que vocês gostem. Eu sou Albertinho Serravalli, proprietário do Aras Vaca Branca, também aficionado por cavalo, principalmente pela parte do treinamento dos cavalos de vaquejada, timpene, ranch sorte, que a gente, lá no Aras, a gente gosta de todas as modalidades, a gente pratica. E estamos aqui para agregar, trazer conteúdo, trazer coisas interessantes do mundo do cavalo. Bom, para quem não me conhece, eu sou Alexandre Tinoco, médico veterinário, trabalho com cavalos há aproximadamente 30 anos e diante aí desse novo projeto, eu convidado aí por Sandro, o idealizador desse podcast, em parceria aí com o Albertinho. Acho que a gente tem muito que acrescentar, né, ao mundo do cavalo, que é uma paixão, acho que para todo mundo que está aqui, para todo mundo que vai nos assistir e nos acompanhar aí. E para abrir esse primeiro episódio, não tinha que ter alguém mais do que especial, né? Estamos aqui com Georgia Ortega, mais conhecida como Gel, né? Hoje ela é presidente da Associação Baiana do Cavalo Quarto de Milha, conhecida por muitos, e uma amiga pessoal, uma amiga muito querida. E Gel, seja bem-vinda. E como eu disse, abrilhantando essa primeira edição aí do nosso Giro Equestre. E eu vou começar fazendo a provocação, porque muita gente lhe conhece do cavalo, mas não conhece a sua história, né? Eu conheço um pouquinho da sua história, eu queria que você falasse de onde veio a ligação sua com o cavalo. Eu sei que tem a ver com a família, queria que você tocasse aí, contasse pra gente aí como é que você se inseriu no mundo do cavalo. Eu queria agradecer vocês três pelo convite. Eu acho a ideia do podcast Giro Equestre sensacional, né? Como sempre falo, hoje o cavalo, além de status, é vida, né? Muita gente hoje busca o cavalo até pela saúde. Então, eu acredito que sim, que vão ter muitos convidados aqui especiais, muitos assuntos que vão prender as pessoas e fazer com que as pessoas divulguem, né? Eu estou aqui como atual presidente da ABCQM, mas eu sou uma amante e uma apaixonada pelos cavalos também, pelos esportes, e uma pessoa casa cheia, mesa cheia, então eu estou sempre buscando trazer mais gente. Eu acho que esse programa e essas três pessoas que estão aqui, né, o Sandro, o Tinoco, o Albertinho, são pessoas que têm esse perfil, né? O perfil de agregar e o perfil de trazer um conhecimento, assim, que vai ser incrível para vocês. Eu trouxe um presente da BCQM para os três. Oh, muito obrigado, muito obrigado. Sempre bom ganhar presente. Muito. Abram aí, não precisa todo mundo abrir, eu vou deixar vocês abrirem. Olha, a gente já tem que marcar um churrasco para usar esse negócio. Aceitamos patrocinadores. Patrocinadores. Obrigado, viu? E continuando, né? Minha história no cavalo vem de da questão familiar, mãe, né, com pai fazendeiro, pai com pai fazendeiro, né, avós maternos. A origem de vocês é onde, Gel? Você eu sou nascida no Acre, mas minha família, meu pai é do Mato Grosso, minha mãe paranaense. Ah, você é do Acre? Mato Grosso. Eu sou nascida no Acre. Você certamente já falou isso para mim algumas 5 vezes e eu já esqueci. Eu sou acriana, nascida em Rio Branco. E a família sempre teve essa questão da origem do cavalo, né? Minha mãe montava nova, aquela montaria informal, né? Meu pai montava. E a paixão veio grande, fizemos hipismo. Eu e minha irmã fizemos hipismo no Mato Grosso cedo. Meu pai era funcionário público da Infraero e a hípica era na área da Infraero. A Infraero arrendava uma área para uma hípica de hipismo clássico, que depois acabou que entrou o hipismo rural também, o tambor, a baliza, a manabilidade. Então, assim, a gente está no cavalo, informalmente na fazenda de pequena, e depois entramos no hipismo e
viemos para a Bahia, chegamos aqui, né? O cavalo continuou fluindo. Certo, eu me recordo da chegada de vocês para cá, me lembro muito bem de seu pai, sua mãe, todo mundo envolvido com Timpene. Foi isso, quando vocês chegaram aqui na Bahia, já estava começando, né? Albertinho participou, inclusive, desse início Exato. das provas de Timpene. Chegamos na Bahia, fomos levados pelo pessoal do Manga Larga Paulista para o Parque de Exposições de Salvador, os novos conhecidos, né? As novas amizades. E lá conhecemos o Timpene, era algo muito pequeno. Quem trouxe o Timpene para a Bahia foi Oscar Vilas Boas. Sim, seu Oscar. Né? E era muito pequeno, assim, 9 trios. E era, na época, realizado por Manga Larga Machador. O pessoal do Aras, Pau da Rola, os meninos do Oscar, Rodrigo, Casinho, a Nora. Albertinho e os irmãos já participavam, participavam nessa época? Não. A gente já veio, já tinha uma certa quantidade assim de cavalo já, que era dominado pelo Machador. Acho que os primeiros guarda-milhas foi a gente que veio. Os Vaca Brancas vieram com os primeiros guarda-milha, e Zé Milton, do Aras Caçunguê, de Sergipe, ele trazia os cavalos para cá, e vinha com Durval, uma pessoa que hoje trabalha no Aras S2. Então, eles foram os primeiros, assim, tanto que a maioria das pessoas que começavam o Timpene, a gente recorria a Zé Milton, em Sergipe, porque para dar a consultoria do cavalo, eram cavalos de esteira, onde vocês vinham de breque, o Grácios. Não, aqueles ali, o nosso a gente começou com... Vinha Sunled. com Bride, com Sunled, eu fiz uma prova em São Gonçalo, na época lá, com o Orlandinho. Foi a primeira prova que eu fiz. Mas essa só foi eu, em São Gonçalo só foi eu, em Sunled, que era o garanhão nosso na época. Depois eu até mandei ele para Cal, ele ficou um tempo em Cal ainda, a gente para o Timpene. E aí depois que meus irmãos vieram, quando a gente já foi para o parque, que aí foi naquela época que a gente conheceu, que aí tinha o Apalooza lá, o Zeus. E eu comecei correndo de Manga Larga Paulista também. Eu ia perguntar, Mouro também. Mouro, Texas. A gente começou com cavalos que foram de Tourinho de Abreu e fomos trocando, né? Habilidade, senso de boi. E Carlos Eduardo também foi envolvendo a questão da apartação, né? Então, tinha os antigos, Marquinho Guimarães, era pequenininho, né? Corria, então... Mas aí já foi um pouco depois até. O Timpene é um esporte que possibilita isso, né? Você não necessariamente precisa ter um cavalo excepcional para correr Timpene, você não precisa ter uma montaria. Se você souber montar o cavalo, pelo menos se divertir, você pode não ganhar, mas se divertir, que agrega, né? Você pode se divertir ali, você, seu filho, dá para brincar logo, lógico, para você chegar num campeonato baiano. Na época que não puxando a sardinha, né? Porque a gente começou com os quartos de milha, fez uma diferençazinha, aí sela americanos, quartos de milha. Você tocou num ponto aí, numa pessoa que foi muito importante, na verdade, no desenvolvimento dessas provas equestres. E eu acho que certeza, acho não, é certeza que em outro momento, Casinho deve participar aqui, tem Ró também, que é o irmão dele, que também deu continuidade, mas o Oscar Vilas Boas foi um grande... Foi um incentivador, né? E eu me lembro que ele também ele também organizava as provas de enduro equestre, né? Aqui na Bahia. Então, E assim, ele trouxe tudo de vez, né? O tambor, a baliza, a maneabilidade, era uma prova de somatória. Então, assim, às vezes o cavalo era muito bom de tambor, mas não era de baliza. E na maneabilidade tinha a parte do recuo, que a maioria dos cavalos não conseguiam recuar. Então, assim, ele, acho que assim, fez grande parte, né? Hoje o esporte deve muito a ele e à família dele. E teve uma coisa interessante, que aí a gente já falando na prova, quando ela já estava, acho que maior, já estava uma coisa interessante do parque, as provas, né? Expo Rural, final, começavam de domingo a domingo. Tinha a prova no domingo já. Então você corria, se eu não me engano, era domingo, segunda. Domingo, segunda, desfolgava um dia e vinha tambor, aí tinha tambor, baliza, maneabilidade, depois voltava o Timpene, era seguido. E uma coisa interessante que fazia, o Timpene, vamos arredondar aqui, o Timpene era 5 dias. E aí você tinha um somatório. Então você somava os pontos, descartava o seu pior resultado. Isso deixava a prova muito interessante.
E na hora, Dinâmica, né? quando chegava na final, tava todo mundo Fazendo uma continha, o que é que eu preciso? Se botar duas coisas, eu preciso estar mais música no lugar. E isso era bom na época da prova. E na época também uma coisa boa que eu lembro bem, Gel, era a união A união, e assim, a dos gente tinha competidores, limite, era né? A muito gente tinha interessante. limite de trios. Eram Hoje 3 já trios. tem, Na hoje época já eram tem 3. novamente. Mas assim, era todo mundo pelo esporte, né? E, inclusive, eu me lembro assim, quando foi passada a gestão de Oscar Vilas Boas para o meu pai, que ele continuou, né? Ele continuou por trás, assim, direcionando muita coisa, mas os horizontes se abriram, a questão, acho que do Machador para ele também ficou forte, né? Ele era um criador forte de Mangalarga Machador. Então, ele passou a gestão das provas para meu pai no Parque de Exposições. A gente tinha muitos patrocinadores, a gente tinha muitos incentivadores e as pessoas entendiam que aquilo ali era para ajudar o esporte a crescer, para fazer cada vez maior, melhor. Agregava a exposição, Exatamente, né? Trazia público para a exatamente, exposição. exatamente. Quando você olha para o Sul tem muito disso, né? Quando você olha para o freio de ouro, né, do cavalo crioulo, você vê que as empresas do Sul incentivam muito nas provas, você vê várias marcas patrocinando. Isso é interessante porque você fomenta o mercado do cavalo também. Com certeza. Não sou muito bom de datas e de tempo, mas vocês se recordam mais ou menos que ano é que começaram Eu me essas lembro provas? assim que a gente lá, no Vaca Branca, a gente começou a participar, foi na casa do 2000. 2002 a gente abriu o Pantanal. Sim, o Rancho O Pantanal. Rancho Pantanal, que Sim, virou sim, Rancho sim, sim. Moarama, Aham. né? O Rancho Pantanal era a referência que tinha nas provas de Foi o Timpene, né? Que Pantanal fora o e a Parque de Exposições. Umbaumbeira. A gente fazia um Sim, circuito Pantanal sim. Umbaumbeira, E que as era em provas São do parque. Gonçalo, e as provas do parque. Sim, E sim. o parque era Expo Bahia e Expo Leite, que eram juntos em abril, Expo Rural em julho, Festival do Cavalo em outubro e a Fenagro, que era novembro para dezembro, igual é a data de agora. Então eram 4 provas no Parque de Exposições. E era uma prova concorrida para poder vir. Era. Todo mundo queria estar aqui, Era. todo mundo queria vir. Era uma semana que a gente passava Precisa todo dia. voltar isso, né, bicho? Precisamos Rapaz, As voltar. provas no parque eram sensacionais. Eu agora fui lá para a Nacional lá da BQM, fiz a prova de rédea lá, mas eu fiquei a semana inteira. E deu saudade de ficar Eu vi uma foto aquilo. sua, a Paty botou uma foto sua com as meninas. Aí eu falei com o Paty, esse aí deve estar sorrindo de orelha a orelha. Já você falou muito da questão da família, né? De seu pai e de sua mãe, e agora você com sua filha, né? Com Gigi montando. E a Albertinho, você tocou nesse assunto aí, e foi esse ano, né, que você organizou novamente uma prova de ranch sorte no parque, né? E a gente, quando chegou lá, e eu falei para você, né, que sentia, era aquela coisa do retorno das provas equestres, Ao e Parque de inclusive Exposições. de multirraças, né? Porque o Machador, inclusive, apoiou e entrou também Na verdade, foi agosto de 2024, né? O Machador pediu para chamar e para a gente ficar à frente da prova de esportes para passar a experiência, porque a Nacional já ia praticar, inclusive lá na Nacional de BH foi falado, né, que foi o primeiro estado a fazer a parceria Quarto de Milha e Manga Larga Machador para a gente realizar os esportes e foi muito legal. Na verdade, o que a gente está precisando de mais espaço para cronograma. Quem sabe futuramente a Expo Rural venha, que agora fica um cronograma apertado, sexta, sábado e domingo somente, quinta, sexta, sábado e domingo, para a gente atrelar os esportes do Manga Larga Machador, os esportes do Quarto de Milha, e aí vem novamente a nova arena de Timpene, né? Então, ficou apertado o cronograma, mas voltou, depois que tudo parou na pandemia, os esportes voltaram na Expo Rural de 2024 por iniciativa de Saulo Faria, Saulo Faria e a diretoria toda do Manga Larga Machador. Do Núcleo Baiano, né? A associação do Núcleo Baiano do Manga Larga Machador convidaram a Associação do Quarto de Milha para ficar à frente. Então, assim, tudo relacionado a esporte hoje é com a Associação do Quarto de Milha. Sim. Tanto do Manga Larga Machador, quanto do Manga Larga Paulista, quanto do Quarto de Milha. Tem uma coisa interessante, né, Gil? Que lá no Parque de Exposição aqui de Salvador, se tiver empenho, dá para tem espaço. A pista de ranch short não ocupa muito espaço, o gado pode ser utilizado várias vezes.
Se tiver, eu acho que pode ter até as provas simultâneas do machador, do Pode. guarda-milha fazendo. Eu acho que isso Dá. é uma Você coisa que agrega tem mais que... gente. Ah, É, Porque quem gosta de cavalo gosta gosto de de cavalo, né? exato. Eu crio guarda-milha, você A também. primeira prova Mas você gosta do cavalo, né? Independente de raça. E a primeira prova do Machador aqui eram 80 duplas. Fizemos também um ranch sort feminino sem duplas. Você tem que limitar. E agora a gente está pensando em lançar a categoria Mirim no ranch sort, que também já tem muita criança, né? Já tem jovem, né? Talvez integrado, Mirim e o jovem, né? A categoria já Vou tem. aproveitar e apertar logo o gelo aqui. Quer dizer, com esse crescimento das categorias das coisas, eu acho que a gente voltar a lembrar um pouco daquela coisa de você qualificar um pouco a prova, as pessoas fazerem menos inscrição, ter mais horário, você criar categorias que você, como a infantil, essas coisas, para você valorizar aquele tempo ali, valorizar aquilo ali, qualificar um pouco mais o esporte, não se estender demais. A gente lembra que naquela época do parque, Virava tinha uma madrugada. social, entendeu? Virava, mas teve uma época que É. depois você começou a controlar um pouco mais. Você tinha uma social, você tinha uma coisa ali que acontecia depois da prova, conversa sobre a prova, conversa sobre aquilo. Eu acho que a Um pessoa Integra a família também. Exato. Fica melhor, O né? Quando você tá universo todo de mundo. hoje do Timpane e do Ranch Sort já é esse. O Timpane, assim, já está num universo tão... O Ranch Sort também, porque é menor, né, em número de atletas, que você escolhe a bateria que quer correr. Se você quer correr sábado de manhã, na segunda bateria, sábado de tarde, na quinta bateria. Todo mundo já sabe a hora que o mirim corre no sábado, a hora que a feminina corre no sábado. Os campeonatos já estão organizados. Então, assim, hoje a gente treita o cronograma da prova para poder confraternizar depois, para poder se encontrar e parque de exposições principalmente, né, que é a capital, e que a gente vai fazer aí agora. Já fizemos e vamos voltar a fazer. Enxugar o cronograma de sábado, a prova acaba no sábado mesmo, não tem final domingo. Os bichos vão embora domingo, mas sábado a gente coloca uma bandinha, né? Os patrocinadores vêm com a parte de degustação, para a galera confraternizar ali, né? Para as crianças Essas coisas que brincam. vão movimentando o mercado. Exatamente, Que vai surge movimentando. mais patrocinador, né? Surge contatos, e isso é muito interessante para o esporte, né? Ô, Gel, você falou aí que vocês começaram, na verdade, no Timpane através do Manga Larga Paulista, né? Do Manga Larga. Manga Né? larga. Do Manga Larga. Fala mais paulista. Do Manga Larga. E como foi essa transição de vocês para o quarto de milha? Eu me lembro quando quando fala de Geórgia, vem o nome dos animais dela, né? Que eu não falava o nome do papel, né? Tipo, horrível. Era Meu primeiro quarto de milha, na verdade, a gente ganhou o Zeus, que era um paulista com a Palusa, né? E era um cavalo muito nervoso, então estava naquela mesma linha. E a gente trouxe de Mas Sergipe. seu pai gostava, né? Não, meu pai amava. Vocês seguem Bidola a também mesma... foi muito feliz com aquele cavalo, né? A trajetória de Bidola financeiramente e profissionalmente foi uma trajetória muito feliz com aquele cavalo. É assim, o tipo de treinamento e dedicação que ele deu e o desempenho do animal, que é vivo até hoje. Sim, você me falou. É vivo, aposentado até hoje. Então, eu trouxe um cavalo de esteira de Sergipe. Zé Luiz, Zé Rolinha trabalhavam com Zé Milton, Durval, arrumaram um cavalo, era de esteira, era sensacional, né? Na época. E aí, Para época, né? para época, quando começou a dar ruim, vai para cal, manda para cal. Para apertar os Para mexer na parafusos. importação para ver se coloca um centro de boi. Vamos Era apertar os assim. parafusos, Tinha muito cavalo de vaquejada lá, né? A galera mandava, acho que a gente queria que ele incorporasse o cesto de boi no cavalo, né? Fizesse todos de apartação. E eu acho que tem um pouco disso até hoje, né? E minha transição foi assim. Depois eu fui procurando, e meu cavalo era de trabalho, só que era um trabalho que não era trabalho. Meu cavalo era um Panasco SKR, né? Era um cavalo que hoje a gente falaria de boi, da vaquejada, né? Então, mas aí foi aperfeiçoando, e eram éguas, potras, né? Dona Lia. Dona Lia também era uma raposa. Raposa era cria de cal, né? Raposa cria de cal, filho do cavalo de apartação Dimas Fox. Cheio de E ganhou, né? Fox foi campeão nacional nacional de apartação, filho de Ló, exatamente.
E essa foi a sua entrada, na verdade, no quarto de milha. Aí eu botava o cavalo para fazer tudo. E Subir depois morro, que entra desce no quarto morro, de milha, tambor, baliza, maneabilidade, já era. tudo. E não tá muito diferente que Giovana pega os cavalos agora Segue e faz na- tudo. Se ela assiste no Instagram, esses dias mesmo eu postei no Instagram. Ela viu alguém fazendo um meme que subia pelo pescoço do cavalo. Aí, tipo, dá sela no cavalo, monta em pelo depois ainda sobe pelo pescoço, desce pela garupa. Tudo que assiste, assim. E mamãe não pode falar nada, né? Porque Mamãe era a mesma linha, né? coqueiro não dá limão. Exatamente. Aí você começou essa trajetória sua no quarto de milha. E hoje você é a presidente da Associação Baiana do Cavalo Quarto de Milha. Pois é. Essa história, na verdade, nós temos dois ex-presidentes aqui na mesa também, né? E a atual presidente do... Eu sei muito bem como é carregar esse piano. Exatamente. Você e Albertinho também passaram presidindo. Na época de vocês ainda era chamado de Núcleo Baiano do Cavalo Quarto de Milha, né? E eu me recordo que em 2006, a ideia de Dr. César Barreto, né? Titular do AraCBS, ele reuniu um grupo de criadores e veterinário também, que eu estava no meio, junto com o Eider, que é meu sócio, e com o Maurício Suassuna. Nós nos juntamos para reativar o núcleo baiano do cavalo quarto de milha. E tinha parado também na gestão de Clóvis Camelier como presidente. E aí eu fui me lembrar disso. Na verdade, em 2006, Dimas foi nomeado presidente. Nós fizemos uma reunião e elegemos César Barreto como o primeiro presidente desse triênio, que era 2006, 2009. Eu falei que não lembrava a data, mas eu fui pescar, viu? Eu fui fazer o dever de casa, aí eu fui me lembrar. Não, aqui não, mas está na ata. E aí, César, que trouxe, na verdade, essa ideia de reativar o núcleo baiano do quarto de milha para fomentar as provas, né? Na época a gente tinha o leilão do núcleo baiano do quarto de milha que abria as portas para todos os criadores da Bahia, né? Levarem, colocarem seus produtos, né? O primeiro contato que eu tive com a raça, com o núcleo, foi através de César. O Albertinho que me levou, a gente foi para a reunião, eu, Albertinho, César Barreto, acho que tinha mais alguém. E a primeira égua, quarto de milha que eu comprei, foi num leilão do núcleo, na égua do São Francisco. Eu comprei num leilão do núcleo. Não foi aquela égua, aquela lazã? Não, foi uma tordilha. Uma tordilha, fez dar o 10, eu acho. Então, de lá para cá, vários... Que depois foi para cá, o adquirir licença de boi. Certamente. Vou cair uma ficha dele. Todo mundo já fez isso. Comprou um cavalo fechado de corrida, também já fiz. E depois pediu carro. Meu Tem primeiro como cavalo. ver se ele tem senso de boi. Eu vou correr timbrino no cavalo fechado em corrida. Exatamente. E aí, o ano passado, né? Sua gestão começou no ano passado. O núcleo estava... tinha dado desativado, né? Na BQM há 6 anos. Exatamente. A BQM, nesse aspecto, assim, há algum tempo atrás, eu me lembro que ela acabava ajudando e fomentando os núcleos regionais, depois deu uma esfriada também, o núcleo baiano também parou. Eu me lembro que quando a gente assumiu lá, estava alguma coisa, mas bem afastado, já não era uma associação presente aqui do Na minha núcleo e época tal. era zero. O era apoio uma da coisa- BQM para os núcleos era quase zero. Foi bem difícil a gente fazer as provas no parque, carregava coisa para lá e para cá, E você fazia leilão e tal, para poder tentar angariar, né? Se você fomentar uma raça Cuidado com a regional, cinzerona, viu, gente? você fomentar uma raça regionalmente sem apoio da Associação Nacional é bem Mas eu acho que a gente tem que pegar os exemplos que a gente acompanha, e como você falou, dependendo de eu criar e gostar do quarto de milha, tenho vários amigos que criam machador e tal, e assim é uma associação que eu vejo que ela fortalece muito os estados.
ela fortalece bastante, ela tem... O núcleo do Todo mundo tem Baixador aqui tem suas qualidades e defeitos, mas ela é uma associação que realmente... Tanto que teve fase aqui que o Machador que encabeçou a exposição, que segurou a exposição aqui, a Expo Rural e a FENAGRO. Sim. Foram eles que E as fizeram. exposições se retornaram basicamente por conta dele. Exato. Basicamente por conta aí, dele. assim, eu já estive no seu lugar, né? Como o Tinoco falou. E quando você se predispôs a se candidatar e assumir o núcleo, eu fui um dos que levantou a bandeira e falou assim, não, eu acho que tem que ser Geórgia, até pela sua capacidade de movimentar as coisas, de correr atrás das coisas. E eu queria saber quais foram os maiores desafios que você teve nesse início, né? Que todo início é bem complicado. E quais foram os maiores desafios e como é que está a associação hoje? O que é que você já conseguiu construir? Assim, foi um combinado, na verdade, e com apoio de alguns criadores e, digamos assim, o desapoio de outros, mas hoje até quem não apoiou entende que quando eu assumi a associação em março de 2024, eu realmente, hoje eu sou uma sócia plena, mas eu não sou, eu já tive 7, 8 éguas, hoje eu não tenho mais, hoje eu não sou mais, então realmente hoje eu não sou uma criadora, e assim, qual que era a preocupação? Porque eu estava especificamente correndo somente a modalidade no sorte, estava com o cavalo em São Paulo, indo para as provas oficiais da BQM. Então, assim, esse foi um ponto. E o segundo ponto, assim, muitos criadores, muitos atletas em potencial, muitos animais com a potência, assim, podendo ter um destaque. Eu, mulher, 98% do meu público homem, né? E a Bahia desconectada do que a gente entendia assim de regras, da vaquejada legal, que é a ABVAC, né? De provas oficializadas, juízes, assim, a gente estava, como estava 6 anos sem uma associação ativa, a gente teve que começar um processo, né, para organizar a casa. Uhum. E esse organizar a casa, a minha primeira dificuldade, eu optei por não fazer sócios nesse biênio, né, que é o Estatuto reza um biênio, não fazer sócios porque eu não sabia o que eu ia conseguir diante do quadro Oferecer, né? oferecer e diante da monstruosa BEVAC, porque assim, quando eu entrei, 90% dos donos de parque, a BEVAC era um monstro. E a gente conseguiu desmistificar, e o carro forte da Bahia, assim como dos demais estados do Nordeste, é a vaquejada. Sim. E hoje temos já aí, assim, tem um circuito que é a Copa Organact, que ela envolve a Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais e Bahia, inclusive a Associação da Bahia, que realizou as provas oficializadas do Espírito Santo e de Minas Gerais, e o Circuito Valmir Veloso, né, que é o nosso vice-presidente da associação, e hoje um novo campeonato, que é o Campeonato Baiano de Vaquejada. Uhum. Então, assim, a Copa Organact ainda não, mas todos eles já com a BEVAC e Derby da BQM, os animais pontuando, né? Teve criadores aí que subiram um número de pontos de ordem expressiva. Então, assim, a dificuldade aquele negócio assim, aquilo que a mente imagina, né? Eu achava que eu ia me deparar com um monstro, mas eu me deparei com parceiros da BEVAC. A nova diretoria da BEVAC me acolheu, né? Hoje, quando eu preciso mandar uma mensagem para o presidente, para o vice-presidente, ou para o jurídico, ou para o diretor de chancela, eu já mando, amigo, tudo bom? Como é que vai? Eu chamo de amigo, né? A gente confronta as dificuldades, são muitas, né? E o que eu procurei fazer? Eu procurei, talvez, um diferencial de muita gente. Eu queria apertar a mão de todo mundo. Eu queria saber, Sandro, aperta minha mão, por que você não faz? Eu vou fazer conta aqui com você, vamos fazer conta. Então, assim, de conta em conta, eu fui conquistando. Claro que eu tive ajuda, né? Ninguém faz nada sozinho. Sim. Eu tive ajuda de donos de parque, ajuda de criadores,
né? E a BQM entrou com um fomento, criadores como o Albertinho doaram coberturas dos aras que foram vendidas. Então, assim, as dificuldades foram desaparecendo. É difícil, né? É um trabalho de formiguinha. Muitas pessoas falam, não vai dar conta, não vai dar certo, mas eu acho assim, diante do quadro de dificuldade que eu tinha na frente, até com os criadores, os próprios criadores, a própria BQM, ó, você vai ter muita dificuldade. Hoje, acho que tinha uma vaquejada chancelada na Bahia no ano de 2023 e o ano de 2024 já foi assim. Então, eu acho que tem muita dificuldade, tem, mas eu não encontrei aquele negócio de, tipo, eu tenho um problema hoje. Desculpa eu interromper, mas eu assim, acompanhei muito de perto, né? Muito de Acompanha, perto, né? Todos os dias, inclusive. muito de perto, Gê. Eu acho que o grande mérito do seu trabalho à frente da associação foi assim ouvir as dores de todo mundo, de todos os criadores, competidores e tal, e tentar resolver todos esses problemas com um intuito só, trazer todo mundo para o mesmo objetivo, né? Que é o crescimento da raça quarta de milha Exatamente. na Bahia, né? E das provas do quarta de milha. Então esse para mim foi o seu grande mérito. É assim, eu vou ouvir todo mundo. Aqui não é o núcleo, não que os outros não tivessem uma ideia diferente, mas assim a sua habilidade em fazer isso, né? Em dizer, vem cá, o que é que está acontecendo? O que é que você acha? Vamos por aqui, vamos por esse caminho e fazer isso que você falou, apertar a mão de todo mundo. Porque assim, bicho, o associativismo, eu acho que ele ajuda todo mundo. A gente lembra que a gente passou com a vaquejada, teve que ir para Brasília pleitear para não morrer. Se não fosse a associação, as associações, aliás, não foi só a Associação do Guarda Milho que foi para lá, a do Manga Larga Machador também ajudou, enfim. Porque de todos de todas as outras raças, também. todo mundo se juntou para ir para lá, pleitear. Então, eu acho que o que as pessoas têm que entender, quando a gente forma uma associação, é em prol de todo mundo. Geórgia não está lá trabalhando por Geórgia. Geórgia está lá trabalhando pelo cavalo, né? E a gente precisa entender isso e ajudar com que ela faça um trabalho que vai ser bom para todo mundo, para mim, para você, para Albertinho, para quem cria ou para quem corre, enfim, para quem tem um cavalo, para quem gosta, né? Infelizmente, eu acho que a questão não ser da associação, principalmente aqui, a gente viveu isso e pode falar. Tem muita gente para dar ideia, mas muita gente para colar do lado e ajudar e você ligar, eu estou precisando disso aqui e tal, a gente acha pouca. Eu acho que esse A é verdade, o maior... talvez eu não... Tinoco sabe bem, porque eu ligo para ele e assim, as pessoas me conhecem, eu esbravejo. Eu aceito muita ideia e muita crítica construtiva de quem já fez. Quem não fez, Tinoco sabe. Eu, tipo assim, eu deixo voar, porque é aquele negócio. E eu falo sempre com ele, quero ver quem vai me questionar isso aqui. Eu vou fazer e assim, e ninguém vai me questionar, porque talvez eu peguei num momento diferente de vocês, né? E vocês saíram de um presidente para outro. Eu peguei um negócio inativo, né? Inativo. Então, assim, quem vai me falar? Então, meu momento, talvez não tenham tantas ideias, mas logicamente eu preciso de ideias, né? Eu ligo muito Não, com o as que eu falo pessoas. que eu quis dizer de ideia é o seguinte, a pessoa quer lhe cobrar alguma coisa, mas não está ali para lhe ajudar, ou você ligou e ele não ajudou naquele dia, e depois está lhe cobrando, querendo que você faça alguma coisa, você tem que fazer desse jeito, não do jeito que você fez. Eu acho que esse é a maior dificuldade da associação, de uma associação. Eu não tenho essa dificuldade porque eu não fiz sócios. Então, eu sustento a associação com doações. E Tinoco sabe, meu plano é direto e reto. Vamos fazer isso daqui. Isso daqui vai sair, porque assim, estava morto. Então, quando você faz e os resultados começam a aparecer, não tem como ficar pior do que estava. Não tem como. Agora, realmente, a gente teve aí, eu assumi em março e para a Bahia, falando de Bahia, e fizemos um derby em Serrinha. Quem esteve em Serrinha comigo
presenciou, inclusive quem foi me ajudar na parte de secretaria, fora Jonathan do ABQM Móvel, que é assim, uma pessoa, é meu braço direito e esquerdo na questão burocracia ABQM, e Jaciara Cedrais, que é do Timpene, ela saiu daqui 4 horas da manhã comigo, chegamos cedo em Serrinha, fizemos um derby com o Valmir Veloso lá, 72 senhas, todas redondas, sem inadimplência, sem registro de cavalos suspensos, sem inconsistência nenhuma, pontuação máxima da BQM. Ninguém esperava isso. Mas, assim, foi aquele trabalho de kamikaze. O dia inteiro, da secretaria para a locução, da locução para a secretaria, só vai correr quem tiver passado na secretaria, quem tiver passado no ABQM Móvel. Foi uma união, assim, a união fez a força. Quando acabou, 1h40 da manhã, que deu a premiação do derby lá, a gente nem acreditava. Conseguimos. Deu certo. Deu certo. Vocês me conhecem, né? Eu saí da pista, gente, deu certo. Funcionou, deixa eu ver essa planilha. Deu certo, deu certo. Fiquei assim, enlouquecida. E aí, só que aí, o que acontece? Vira o ano, lá vem a anuidade da PQM, todo 20, acho que é 22 ou 23 de fevereiro, vira anuidade. Como esse ano o derby da BQM foi no Rio Grande do Norte, tivemos poucos baianos e poucos sergipanos presentes no evento, que foi muito longe a distância, né? Transforma o custo em muito alto. A minha inadimplência, eu fico brincando, né? Eu até chamo um veterinário, colega Maurício Suassuna, para me ajudar a cobrar, né? Que é esse nome aqui, que as pessoas se escrevem com apelido. Setor Gold de cobrança, que o povo me vê já fala, né? E os meninos da vaquejada ficam brincando, pagou a BQM, ela se não pagar, vai preso. Paga a BQM, ela chama no microfone. Então, assim, essa dificuldade, essa é a dificuldade que, assim, não é da associação em geral, eu acho que é de todas as associações, né? Mas você falou na verdade, você falou no início da conversa foi o que é que você poderia oferecer para o associado, né? Então, enquanto você estiver fazendo essas provas começarem a acontecer, os resultados começarem a acontecer, as pessoas enxergarem que o cavalo pontuado é bom para o proprietário, o competidor, para o criador, tudo isso, aí você começa a ter a consciência de que tem que pagar. As regras da BEVAC, elas diminuem a quantidade de senha, né? Pela lei, a vaquejada legal, legalizada, elas diminuem a quantidade de senhas que o parque pode proporcionar. Então, ele perde um pouco financeiramente. E os derbys da BQM, eles estão vindo crescendo constantemente e financeiramente. Por exemplo, vou citar um derby que eu entreguei a premiação pessoalmente, Ribeira do Pombal, Parque Santa Teresa. Eles tiveram 87 senhas. Não, Chico Branco, eu não estava presente nesse. 87 senhas de derby da BQM, a R$1.000 a senha. Né? Eles entregaram R$20.000 em prêmios. A Arena Vital vem agora, em agosto, com R$35.000 de derby. Serrinha vem novamente com R$40.000 em prêmios de derby. Então, assim. Só o derby, né? Só o derby da BQM. Então, isso passa a ser até um fluxo de caixa bom também para o dono de parque. E aquele negócio, né? O Campeonato Baiano nos ajudou muito com isso também, né? Porque Valmir Veloso é um cara que faz acontecer e ele chega junto no que precisa dessa questão da BQM. Não, vamos fazer. Não vamos ficar sem a BQM, vamos convencer. Então, a gente conseguiu formar um elo aí. Tem desentendimento? Tem, fulano não quer fazer. Pô, como que fulano não vai fazer? Você não vai fazer, vamos fazer. E aí, se ajeita, né? Porque tudo, as pessoas têm a personalidade, né? As ideias, às vezes, confrontam, mas eu acho, assim, que a BQM virou modinha. Você pontuar o cavalo no derby, hoje já é uma modinha. Pontuar o cavalo é bom para o criador, é bom para o competidor, é bom para todo mundo. Né? E estamos no início ainda, né? Daqui a pouco vai começar a chegar o registro de mérito bronze, registro de mérito prata, registro de mérito ouro, e os criadores começam a colocar isso em quadros, e os atletas também. Então, atletas pontuando, né? Valoriza o cavalo, valoriza a criação. Valoriza tudo. Você vê aí, novamente, a Fazenda São Francisco Tetra, né? No Awards, a BQM, como criador de cavalos de vaquejada.
Então, isso é muito bom, a pontuação da BQM. A BQM é uma associação brasileira, assim, os E eventos são são duas pessoas que a gente sensacionais. precisa trazer aqui, né? É. Gustavo e Marcelo. Trazer, com certeza. Gustavo não Tem fala, muita história. né? Gustavo fica aqui mudo. Aqui a gente vai conseguir, vai conseguir E extrair um bocado de puxando história esse deles. detalhe do derby, da pontuação, você acaba tendo uma referência, né? Uhum. Se aquele cavalo é bem pontuado, porque na vaquejada a gente sabe a dificuldade que essa questão de prêmio, às vezes racha, divide e tal. Não é como lá nas outras provas, principalmente nos Estados Unidos, que o cavalo ganhou. O cavalo ganhou 100 mil, o cavalo ganhou, agora teve um de head que ganhou $1 milhão. Então lá eles focam muito nisso. Aqui, como a gente tem aqui essa questão, que é o ponto, você tem ali o cavalo tá pontuado, ele ganhou, você não tem o que discutir com aquilo ali. Você Não pode adianta dizer sim que aquele cavalo é provado como um cavalo, atleta, exato. né? E depois pode virar o garanhão. Eu me lembro, Albertinho, você estava comentando isso, eu acho que eu me lembro que Jai, né, Jai Góes, ele começou a fazer uma planilha nesse sentido, para verificar quem eram os cavalos pontuados e que prova. E na época não tinha, na verdade, não tinha pontuação. Ele queria saber os dados, salvo engano, das vaquejadas e quem é que tinha disputado, ganhado alguma premiação para esses dados. Os dados do portal Vaquejado, a gente não achou. Eu quis fazer um portal, você consegue a BQM e depois cruzar os dois dados. Todas essas vaquejadas com a BVAC, a gente provavelmente vai ter um vaqueiro aqui pela Bahia, com campeão de alguma coisa na BVAC. Pedro Rocha, do Campeonato Baiano de Vaquejada, ele já fez a sacada, os melhores do ano deles, que vai ser na Praia do Forte, no final do ano. Eles vão premiar o cavalo mais pontuado de puxada da BQM e mais pontuado de esteira, do derby da BQM, né? Então, envolvendo pontos da BQM. E isso, assim, foi um início muito bom. Foi um início muito bom ter o Campeonato Baiano de Vaquejada, ter o CVV também, que é o Campeonato Valmir Veloso, com a BVAC, com a BQM, porque a gente é um trabalho de formiguinha, tá todo mundo começando, mas tá todo mundo vendo assim que é uma coisa que dá muito certo. Então hoje a Arena Vital vem aí com duas categorias: potro de ouro, que é teoricamente o potro do futuro para cavalos mais novos, e o derby. Então, na Arena Vital, os potros ainda têm uma chance extra, de premiação extra, que é a categoria potro de ouro, né? E tem a categoria derby. Então, as pessoas já, daqui a pouco, todos os parques já estão fazendo isso, porque os potros merecem, né, essa categoria, porque eles estão saindo de casa, estão vendo luz, estão vendo som, estão vendo um ambiente igual a BQM faz. É uma preparação para o futuro do final do ano. Exatamente. Final do ano vem uma grande prova aí em Sergipe. Então, eu acho que, assim, eu espero, né, que a gente continue aí tendo sucesso, né, que os criadores lancem suas campanhas, né, muito interessante para o cliente, né, o atleta. Eu sempre falo assim, o atleta é nosso cliente, porque eu, Georgia, eu tinha um animal. Gigi, minha filha, entrou, eu tenho 2. Então, eu mexo com a curva econômica. Uhum. Eu já coloquei ali mais um animal no centro de treinamento. O centro de treinamento já pede mais feno, mais ração, mais palha de arroz. Quem sabe no contrato, se todo mundo aumentar um, já contrata mais um funcionário. Então, assim, é geração de trabalho, de renda, a curva econômica, né, da indústria do cavalo subindo. O pensamento é esse. Mas, Exatamente. é porque as pessoas não entendem, não sabem, mas o cavalo movimenta, em termos financeiros do Brasil, é absurdo. A última pesquisa é que o cavalo movimentava mais de 35 bilhões por ano. Então, assim, o volume de dinheiro, o volume de emprego que o cavalo movimenta no Brasil é muito grande. É isso, e eu acho assim, é muito interessante para o criador, né? Eu fico falando assim, o cavalo hoje está na modinha, além da saúde, né? Que o cavalo é saúde, é vida para a ecoterapia, para o autista, para tudo, né? Para paralisia cerebral. A modinha, por exemplo, o Aras tem uma campanha, né? O criador faz uma campanha. Eu vou citar um nome aqui que faz uma campanha para o Ranch Sorte. O Aras G8, ele faz uma campanha para o Ranch Sorte, não exclusivamente para o ferro. Todo cliente do Aras G8 que fizer o melhor tempo da noite ou ficar em primeiro lugar,
qualquer cliente que tenha comprado o cavalo no Ara G8, ele dá uma premiação extra em toda a prova do Campeonato Baiano de Ranch Sorte. Isso é uma proposta muito interessante, não só para o Ranch Sorte, como para o T-Pen, como para a vaquejada. Para a vaquejada, especificamente, uma proposta muito especial, porque são muitos atletas e são muitos atletas em potencial, né? Quantas potências a gente já viu lá em cima, no Nordeste, se destacar. Então, assim, é uma tecla que eu venho batendo aí, Tinoco sabe, na questão da campanha, né, gente? Não precisa na vaquejada toda, vamos pelo menos para os cavalos do derby da BQM, vamos, criadores, lançar uma campanha para os clientes, porque aí até te incentiva, né? Ah, não vou comprar água azul, eu vou comprar água amarela, porque a água amarela tem campanha. Então, quando o meu cavalo começar a se destacar... Vem uma cascata, vem outras É. preocupações. Meu cavalo, ele tem uma campanha, né, do criador, do produtor, mas eu tenho que estar preparado, eu tenho que ter treinado ele da forma adequada, eu tenho que ter arraçoado ele da forma adequada, porque eu tenho chance de ter retorno com esse animal, Exatamente. Mexe né? o criador, né? Que é a cabeça que eu sempre falo assim, né? Quem não enxerga lá no fim não suporta a obra, né? Então, a gente tem que olhar o atleta. O atleta não interessa se ele corre para terceiros, se ele é patrão, né? Se ele corre nos cavalos dele, como cliente. Porque quando você olha o atleta, valoriza o atleta como cliente no pós-venda, com campanha, você traz novos, né? Você traz novos. É uma curva, talvez a vaquejada ainda não dê esses frutos, mas, por exemplo, o T-Pen dá, o Ranch Sorte dá, o tambor dá. Eu nunca imaginei que hoje eu estaria com 2 cavalos no centro de treinamento para a Giovana, né? Então, eu acho que a valorização do atleta, né, como cliente, o cliente em geral, né, que tem o cliente que compra para... Mas eu acho que é o que você falou, já é a prova, você tendo uma prova boa, você tendo uma prova organizada, você tendo prova, isso fomenta ter o cavalo, Aumenta o mercado inteiro, né? Exato. Você poder ter, como passou, como já falou, uma lacuna grande e ficou sem ter, o parque também deu uma o caída parque para essas parou, o parque provas que parou com a eram... pandemia, estava sem esportes no parque. Assim, hoje, no limiar de dificuldade e agradecimento, eu sou mais grata do que tenho dificuldades, porque eu tenho, assim, eu tenho uma garra, uma determinação, o Tinoco fala comigo todos os dias, ele sabe, mas eu tenho muita ajuda também, eu tenho muito apoio, seja o apoio financeiro, seja o apoio de doações, seja o apoio de visibilidade, eu tenho um apoio de maneira geral. Então, assim, a minha meta está batida. Minha meta está batida desde o final de 2024. Eu encerrei 2024 assim, muito satisfeita com o que vinha acontecendo. E 2025 foi um turbilhão de sucesso. Eu espero que, se não for comigo, isso continue, né? Eu vou estar sempre disposta a ajudar, como eu sempre ajudei, independente de estar à frente de associação, de não estar. Quando eu entrei, eu conversei com o Tinoco, com o Marcelo Sarmento, eu falei, eu vou transformar isso aqui numa empresa. A associação vai ser uma empresa, eu sempre falei isso. E isso aqui vai ter que servir, como os coaches falam, para ajudar as pessoas. Eu vou ajudar as pessoas. Então, por exemplo, prova do Parque de Exposições. Não é cobrado baia de nenhum treinador. Todos os centros de treinamento têm uma baia free, né? Enquanto eu estiver à frente, eu vou tentar organizar dessa forma. Por exemplo, equipe de trabalho. Eu estou sempre buscando as pessoas que, tipo assim, que têm um potencial grande e talvez competem pouco pela questão da prioridade financeira. Então, eu estou sempre fazendo a equipe de trabalho para tentar mostrar o potencial dessas pessoas. A cabeça naquele tempo todo, porque eu acho assim, quanto mais eu ajudo, mais eu sou ajudada. Uma das coisas que você falou sobre treinamento, Albertinho é apaixonado por treinamento de cavalo, eles têm lá um sistema de treinamento. Uma das coisas que a gente precisa fomentar no cavalo é treinador, porque é uma mão de obra extremamente especializada e escassa. Você treinar um cavalo hoje aqui é complicado. Você achar uma pessoa que pegue um cavalo e te entregue um cavalo apto a competir é bem complicado. O Albertinho trabalha com isso toda semana, sabe muito bem como é. Inclusive, fomos numa reunião para falar sobre outro assunto que foi
sobre o passaporte equestre e lá foi apresentado, né, ao pessoal da CNA, já foi liberado na Bahia a questão do Senar custear a capacitação, não só de treinadores da Bahia capacitarem treinadores da Bahia, quanto treinadores da Bahia serem capacitados por outros estados onde as modalidades estão mais à frente, como é, por exemplo, aqui não tem laço, né? Um treinador de laço vir capacitar, porque às vezes não pega aqui na região metropolitana, mas pega no oeste da É Bahia. importante que tenha Então, assim, mais e mais esportes o equestres. Né? presidente da FAEB fez questão de, tipo assim, fazer isso com a associação tanto do quarto de milha quanto do Manga Larga Machador. Só que aquela questão, assim, organizar a vaquejada demanda um tempo, né? A minha ida, eu não consegui ainda, por exemplo, agredir o oeste da Bahia. É muito longe, a Bahia é muito grande, a Bahia ficou toda na minha mão, apesar de eu ter o contato do pessoal do oeste, falar pelo WhatsApp, eu não consegui agredir o pessoal ainda, que eu não lembro a região assim para falar, mas de Teixeira de Freitas. Ainda tem, você foge um pouquinho da fronteira baiana, né, Gê? Você vai para organizar provas em outros estados também, ainda tem isso, A né? gente pegou em Espírito Santo, Majope, para fazer, Alagoas também, né? você já... Colocamos emprestamos o regulamento baiano para implantar o campeonato alagoano de resort, né? Estamos aí tentando fazer um elo com Pernambuco. O que eu Até acho o Ceará também, você... Ceará, ajudamos o atual presidente lá do núcleo que trabalha o resort, o Tipene Alexandre Landim, a sair com a associação dele, que é hoje também uma pessoa que virou meu amigo, meu incentivador. O Ceará está crescendo muito, eles investem muito na questão da capacitação, já levaram grandes treinadores de resort, Tipene para lá. Eu ainda não consegui trabalhar com tudo na Bahia, porque a associação ficou de todas as modalidades, né? Eu não tenho um núcleo de resort de Impene, eu tenho uma associação que envolve a vaquejada, o tambor. Essa semana eu furei com um convite que eu tive da Equiprovas, acho que no sudoeste da Bahia, não me lembro. Falei, eu vou ficar em falta com vocês. Equiprovas é ali da região de Piauí, Piauí, pô, eles Morei lá. eles já são antigos. Eu me lembro que eu eles acho faziam... assim, não é oficializado da BQM, mas assim, é cavalo, é esporte. Então eu me sinto, por exemplo, a BQM tem um setor especializado de ecoterapia, mas é um setor que eu quero abraçar ainda. Eu já fiz contatos com algumas pessoas. Hoje temos na Bahia a Zumira Sena, ela Eu ia fez falar dela para aqui. atletas de tambor, campeões nacionais, né? Então, assim, só que assim, eu fico brincando, às vezes me pega num momento assim, mais pavio curto, eu falo para a pessoa, eu não trabalho para a BCQM, a BCQM é meu segundo plano, porque realmente a gente dividir a vida pessoal, né? A vida de empresária e a vida de ABCQM, e querer estar presente nos eventos, esse evento de Ribeira de Pombal, Ribeira do Pombal, eu pedi para conhecer uma pessoa de uma vaquejada de um parque novo de Euclides da Cunha. Ele falou comigo no WhatsApp, eu falei, eu estou em Ribeira do Pombal, quero te conhecer, vamos conversar. Aí ele veio um menino. Pô, você que é Georgia? Pô, oi? Aí ele, eu sou fulano. Falei, menino, você tem quantos anos? Cadê seu pai? Sabe? Empresário jovem, 20 anos. 20 anos já, assim, fazendo vaquejada. Então, assim, eu acho super interessante. Eu voltei dirigindo, impressionada, tipo, um menino novo, tipo, faz um parque daquele, gerencia uma vaquejada daquela. Eu voltei, assim, pensando, é o futuro, né? Já tem, E a né? gente tem que fomentar isso, que é o futuro da É, raça, é. inclusive, o futuro dos esportes. Você falou em Zumira aí, ela faz um trabalho espetacular. Não sei se vocês conhecem. Conheço demais. Pois é, Conheço demais. como o Jair falou, ela faz um trabalho com para-atletas, campeões nacionais de tambor, já foi lá para a Nacional da BQM, Já. que é uma pessoa também que a gente precisa trazer aqui. Sim. Aí precisa dar visibilidade a esse tipo de Precisa. coisa. A ecoterapia na Bahia, de maneira geral, e eu falo com Zumira, eu preciso dela para ensinar o que ela faz com os atletas, para ensinar outras entidades a fazer o que ela faz. Porque, assim, quantos talentos, o Timpene mesmo, a gente tem um possível para-atleta
né? Então, quantos atletas, talvez para atletas, não estamos perdendo, né? Eu falo para ela, você é pioneira, esse projeto é seu. Eu sempre falo para ela, você tem estrela. Vamos ensinar outras pessoas, outras entidades, porque fica só na questão da ecoterapia, a questão fisioterapia quase, né? Mas ela não, ela faz atleta, né? E tem um depoimento do Teletubb, dos Arreios, que foi campeão nacional agora também. Ele fala que teve um acidente, né? Ficou de cadeira de rodas, mas que quando subiu no cavalo novamente, né? Conseguiu que aquilo ali, eu me arrepio toda de falar assim, ele sempre fala isso comigo, e o coração bateu. Então eu fico assim, me colocando no lugar, né? Já pensou a gente que é apaixonado por cavalo, perder e de repente uma pessoa falar, não, eu vou te ajudar, vem comigo. Então eu sempre falo que Zumira tem estrela e eu, assim, preciso de mais tempo para fazer isso daí, porque ela ela expande, né? Ela ajuda muita gente. Tem um vídeo que eu postei no meu Instagram, que assim, eu tô tipo andando em direção ao cavalo, né? Uma zoada na cabeça. Quando você monta, parece que aquilo ali some. Você se concentra no que você está fazendo, você esquece do mundo. Só quem gosta e é apaixonado por cavalo entende. Se explicar isso para outra pessoa, você não consegue nunca de jeito nenhum. Com certeza. Gel, quais são os planos aí agora para 2026? O que é que você pensa sobre a Associação Baiana do Cavalo Quarto de Milha? Você já tem na cabeça, já está traçando alguma estratégia? Então, 2026 é uma reeleição. Uma possível reeleição. Eu não pensei ainda na reeleição. Botar aqui a Geórgia, presidente de novo. Eu preciso, ainda não amadureci a questão da reeleição, mas, assim, eu queria ver. A minha meta para dentro da associação é, assim, trazer mais patrocinadores. Tem um esporte, né, que eu gosto muito, que eu fui apresentada, que é o Ransorte. Ele teve uma curva de atletas lá em cima, ele caiu. O sul da Bahia está super bem, porque uma equipe de empresários pegou e são fortes e tem muito atleta, mas aqui a região nossa deu uma caída. Então, assim, se eu for para a reeleição, ou se eu puder ajudar alguém que queira ir de presidente, eu queria ver o que eu conseguia fazer aí pelo Campeonato Baiano de Ransorte, né? Pelas pistas que foram feitas, como, por exemplo, Fazenda São Francisco, Aras Feijó, né? Pistas feitas em fazenda, o que a gente podia fazer. E queria também, assim, o Ransorte já tiveram algumas provas oficializadas pela BQM, a demanda ainda baixa. Eu queria ver se eu conseguia fazer a primeira prova oficializada de Timpene, né? O Timpene ainda não tem a cultura do traje western, né? Chapéu. Talvez a gente comece aí uns bolões de premiação extra. Já tem um incentivo, eles já incentivam cavalos de registro, né? Cavalos puros. Mas, assim, eu estou pensando isso aí. Agora, sim, 2026 é uma nova chapa, ou uma velha chapa, né? Fala em patrocinador, eu vou agradecer a uma patrocinadora aqui. Trouxe um presente. Nosso patrocinador master. Uma camisa da Vaqueira. A Vaqueira. Espero que você goste. Sem a Vaqueira, o Girequest Pode. Deve. Sem a Vaqueira, o Girequest não ia nascer. Se ficar pequeno, se ficar grande. A ideia do Girequest é sensacional, porque vai trazer muita gente. Assim, o assunto é muito legal. E vocês são muito extrovertidos, né? Então. Olha aí, ó. Eu já tenho a de Timpene, que foi da live. Foi? Olha, gente. Eu vou aproveitar o merchan da Vaqueira para também pedir para quem quiser nos patrocinar. Por favor. Para que a gente possa crescer o Girequestre e possa trazer, inclusive, pessoas de outros locais mais distantes para enriquecer aí o nosso bate-papo, nossa conversa sobre cavalo. Eu acho que tem muita gente aí que
e pode enriquecer com informações, com ideias aí. Geórgia foi a primeira, não foi uma ideia minha, mas para mim foi uma grande felicidade, como eu falei no início aqui, uma amiga e uma pessoa que eu acompanho de perto o trabalho. Geórgia, ela fala que ela fala que não, que ela tem outra atividade, mas eu não sei que horas é que ela, que ela exerce outra atividade não, porque a gente fala de cavalo. A gente vai ter que perguntar a Gigi. Gigi agora está contaminada também. Aí. No começo era assim, só a BCQM é de 7 às 8. Aí, de repente, alguém liga 8h30, aí começa, eu ligo para Tinoco, pode falar. Aí eu ligo aí tipo, já você está almoçando, você está comendo, toda hora você está me ligando, está comendo. Toda hora que eu ligo pra Mas Tinoco. isso mostra só o seu compromisso, viu, Gel? Para quem não sabe, é bom que fique gravado aí do seu compromisso e da sua vontade de fazer isso crescer. É a associação, são os esportes equestres. A meta de passar o Pernambuco, cavalos. porque o pessoal fala que Pernambuco é a capital do cavalo. Não. Vamos ficar gravado aí, ó. Quem sabe, ó, Geórgia, sai daqui. Quem não sabe o que é isso, é só comprar um cavalo. Tem que você comprar um cavalo, você vai ver o que a gente está falando aqui. E quem sabe aqui, ó, a gente começou e fez a primeira entrevista com uma futura também, presidente da BQM. Aí, quem sabe? Já pensou? Já, Já teve algum presidente da BQM aqui fora do eixo lá, Rio São Paulo? Tenho quase certeza Não, que não tem como não, que é um universo muito o universo grande, lá é muito grande. 22 modalidades. Quem puder ir no Nacional da BQM realmente vale a pena. Eu sou suspeito, mas é igual quem realmente... vem de lá para quem foi para Viseu, quem foi para o Rio Grande do Norte, ou quem vem para o Parque das Palmeiras, o que uma modalidade só reúne de caminhões, e lá eles não têm essa cultura dos caminhões daqui, né? Esses caminhões que a gente tem aqui. Lá é muito mais trailer, né? E quem vem de lá e vê o que a vaquejada faz com o universo da BQM no Porto do Futuro e no derby, assim, acho que vale a pena essa troca. Né? Eu acho que, eu posso estar enganado, eu acho que a vaquejada como esporte do quarto de milha é o maior esporte que o quarto de milha tem, não é? Eu não tenho isso. Eu acho que é. Eu acho que hoje a vaquejada só perde por futebol. Em número só perde por futebol. Em esporte equestre, acho que a vaquejada só deve perder por em quantidade de cavalo, em quantidade Eu acho que em número de inscrições oficiais, ano passado, esse ano de 2025, ainda não sei, mas 2024, em número de inscrições oficiais, o Ranch Sorte virou, número de conjunto, o maior esporte. Eu fiquei impressionado lá com o Ranch Sorte, quando que na prova que eu fiz a prova de rédea, saiu... Maior que tambor, o número de passou também, ultrapassou o tambor. Acabou a rédea e logo depois começou o Ranch Sorte. Então eu fiquei lá uns dias ainda e vi. Eu fiquei impressionado com a quantidade de gente. Eu fiz até uns vídeos um dia lá e tal. A quantidade de gente que tinha na prova. Você lembra quando a gente começou aí, o tambor era assim, 2 vezes mais do que qualquer outro. 2025, ainda não sei os dados, mas 2024 ele foi o esporte que mais cresceu no Brasil em número de inscrições oficiais e em número de torneios. É um excelente esporte, eu já fiz algumas vezes e é muito mais técnico do que o time vem. Você conta muito menos com a sorte, é muito mais você e o cavalo ali, porque a pista é muito curta, se o cavalo não tiver habilidade, você não vai conseguir fazer, mas é um esporte muito bom, né? Agrega muito. Hoje aqui a gente brinca, né? O slogan da Expo Rural é Ranch Sorte, o esporte da família. Né? Hoje, eu me digo uma coisa, você já está falando com algumas outras associações, você já está falando com outros estados. O que é que você acha que você pode trazer de novo para o núcleo baiano, que você tenha pescado aí nesses outros estados, que seja interessante? Eu tenho contato com, por exemplo, o núcleo do Mato Grosso, o núcleo mato-grossense, núcleo do Paraná, outros núcleos me ajudaram, né? Como é que você fez isso? Eu vi você falando na reunião da BQM isso, assim como eu ajudei os núcleos do Nordeste. Eu vou falar aqui do Nordeste, que eu tenho mais acesso ao pessoal, né? A SQM, a LQM, todo mundo parceiro. O núcleo do Ceará, Pernambuco, para a gente olhar para todas as modalidades.
né? Porque, assim, a vaquejada é muito forte, a vaquejada demanda muito da gente, mas, assim, para a gente olhar, porque a vaquejada, Albertinho é corredor de vaquejada, a filha dele Não. tem quantos anos, suas meninas? Uma 10, uma 6. Uma 10 e uma 6, elas não podem, entendeu? Então, é como eu falei lá no leilão da São Francisco. No leilão, não. A Expedição Vaquejada fez um programa comigo, Personalidades da Vaquejada. Eu disse a ele, quem sabe ano que vem, a pessoa, o empresário, o atleta, vem correr a vaquejada na Fazenda São Francisco, e a filha vem correr, o filho vem correr o resort. Então, eu acho que as associações deveriam, principalmente no Nordeste, olhar para todas as modalidades como um potencial. É aquele negócio que eu volto a falar, da cadeia econômica, né? Enxergar o atleta como cliente, né? Então, assim, Sandro é atleta de vaquejada puxador, mas Sandro, meu cliente, eu penso assim que eu venho do plano odontológico, né? Então, Mas é isso, trazer um pensamento. eu não estou pensando só em dentro. Sandro, eu estou pensando na família, nos dependentes. Tipo, não é só Sandro. Perfeito. Tipo, oi, como que é a sua família, filho? Né? Estou pensando quantos dependentes. Então, Quantos cavalos eu vou vender desse rapaz? exatamente. Então, assim, quando você enxerga o atleta como cliente, e você olha para todas as modalidades, por exemplo, Poço das Pedras, Bruno Muniz, do Pernambuco, ele tem a pista de resort, ele tem o tambor, ele tem a vaquejada. Ele tem uma tríade muito legal lá dentro, que ele consegue trazer a familiada para dentro. Então, a associação tem que olhar para essas coisas. A vaquejada demanda mais financeiramente, talvez o custo ajuda, mas dá para ajudar. Por exemplo, aqui a gente tem um grupo independente da apartação, mas a associação fez questão, né, de ajudar o campeonato com as fivelas, porque eu, Georgia, preciso olhar para todos. Né? Eu preciso olhar o tambor que está lá no oeste da Bahia, que a gente, Conrado é o segundo vice-presidente da associação, ele vive dizendo, meu sonho é fazer uma prova de tambor em Salvador. Eu ainda estou sem o solo, a pista, né? Eu preciso organizar o solo, mas eu tenho total interesse daquela turma do tambor vir toda para Salvador. Então, que as associações olhem quem for associação como eu, o núcleo, né, aberto a todas as modalidades, olhem para todos. Porque no momento que eu penso no Albertinho, no Tinoco, no Sandro, como cliente, eu enxergo os dependentes. E os dependentes fazem os demais esportes, né? Talvez se eu tivesse uma prova de tambor mirim, também na São Francisco, eu agregaria, porque tambor não precisa de boi para a pessoa treinar em casa, né? Então, são coisas assim que a cabeça fica maquinando, né? É mais um cavalo, é mais ação, Exatamente. é mais vento. A curva econômica vai lá em cima. A curva econômica vai lá em cima. Se É você, mais emprego, se você olhar gira mais o economia. que tinha de associação, Gira mais cavalo. gira tudo. Gira tudo. E a família junto, né? A família junto, talvez não seja tão cansativo para a família estar esperando a hora da senha, enquanto espera o pai estar competindo, enquanto o pai não está correndo, está assistindo os filhos. Até pra Não, você e assistir, justificar a gente vai quando ter você que tá correr, gastando né? de cavalo Fazer a por dupla mês. no short, treino de frente. Entendeu? Até para você justificar em casa quando você está gastando com cavalo por mês. Tipo um meme, se eu morrer, como que é? Não Não diga deixe minha esposa vender os cavalos no preço que eu falei que eu comprei. É por aí. Gel, queria que você mandasse uma mensagem aí para os criadores, para os amantes dos esportes equestres em geral. O que é que você teria a dizer assim, até para as pessoas que gostam de cavalo e não têm contato, né, direto com o cavalo? Queria que você deixasse aí uma mensagem aí para Eu acho que o grande turma. ponto do cavalo hoje, temos de volta, são as grandes feiras agropecuárias, né? Os parques de exposições, seja ele Vitória da Conquista, Itapetinga, Feira de Santana, Salvador, Alagoinhas, aonde for, os parques de exposições trazem muita visibilidade, muito acesso, né? Salvador, capital, tem um parque de exposições dentro da cidade,
onde temos o BRT, né? Uhum. BRT e linha de ônibus, né? Então, assim, você traz público e volta lá para a cadeia, né? E a visibilidade. Então, assim, valorizar essas provas, levar a família. Expo Rural, nós vamos fazer aí agora, semana que vem, 22 e 23, Parque de Exposições de Salvador. Todas as coleguinhas da escola de Gigi estão convidadas, com a família toda. Então, eu acho que os criadores, os amantes de cavalo, o público que assiste, tem que dar valor a esses eventos, porque é um lugar perto de ir, é um lugar que pode reunir a família, os amigos, tomar um chopp, tomar um sorvete, tomar um açaí. Eu acho que é muito importante para o esporte, para a economia, para os criadores, para tudo, a questão de provas em parque de exposições. E é onde você começa a agregar novos amantes do cavalo. Exatamente. Então, Justamente eu nessas não preciso provas, só né? da ajuda dos criadores, da valorização dos criadores, dos atletas, dos amantes, como dos políticos, dos empresários, porque eu dependo deles, né? Como eu disse no início, para sustentar uma associação que faz esportes equestres de todas as raças. Então, a gente faz o manga larga, machador, o quarto de pilha, que sabe o campolino, né? Então, agrega muita gente, os patrocinadores vêm, a televisão vem, então, assim, ajuda de todo mundo, políticos, empresários, criadores, amantes do cavalo. Eu acho que as provas na fazenda são interessantíssimas, o clima é realmente surreal, mas a gente precisa valorizar esses eventos realizados em parques de exposições, seja a capital, seja Conquista, Tapetinga, como eu já disse, feira, a Expofeira vem aí, né? Bem Então, grande. grande. O FENAGRO vem aí, Jornal à Tarde assumiu a FENAGRO, fez uma festa linda, vem aí com uma festa monstruosa, pensando na família, já vem com outra proposta, vem pensando na família, pensando nas crianças. Então, temos aí agora também a Secretaria da Mulher, né, que quer dar um incentivo para as mulheres dentro do esporte, que gosta disso daí. Então, eu acho assim, como é que você conseguiu isso, Georgia? Visibilidade. A FENAGRO, o Jornal à Tarde, a capa do jornal, né? Deu muita visibilidade, muita ajuda. A TV Subaé, TV Bahia, né? Fez reportagem. Eu sempre falo assim, o vendedor, né? Papo de vendedor. Que não é visto, não é lembrado. Né? Então, eu sou realmente barulhenta. Eu faço questão, mostro o meu trabalho. Faço e mostro, faço e mostro. Eu ia falar o ditado aqui, mas faço e mostro. Então, assim, eu acho que as pessoas têm que valorizar. Eu ia falar, eu pensei, vai ficar gravado. Vai ficar gravado para a eternidade. Eu acho que o recado para todo mundo, de criadores a empresários, aos amigos que podem ajudar, já posso te apresentar alguém. Me coloca na cara do gol, porque todo mundo aqui só está na intenção de ajudar, de se ajudar, né? Eu estou o tempo todo pensando no criador, nos pontos, na própria PQM. Então, eu acho que o recado é esse, assim, a gente valorizar onde tem visibilidade, né? Quem viveu aquela época lá no parque via a visibilidade que tinha. E a FENAGRO, o Tinoco teve perto também, a FENAGRO foi sensacional, muito, né? muito. Temos uma arena fixa de ranch já, eu acho que a gente tinha que voltar realmente movimentar, nem que seja passar um dia, visitar, já é um volume, né? Já é... De público, né? A FENAGRO foi um sucesso de público também. Lotada, né? Foi muito a gente legal. tem algumas dificuldades financeiras ainda para realizar as provas, por exemplo, de esportes que estão com atletas pequenos, que é o ranch sort, né? Então, e é tudo muito alto o custo. Então, assim, se as pessoas chegarem junto para trazer a visibilidade, os empresários, os políticos, eu acho que a gente consegue fazer uma... Como, por exemplo, você está aqui, não posso deixar de falar, a Venturoli patrocinou, né, os eucaliptos da pista de rancho, chama Arena Venturoli de Esportes, e a pista de Timpene também, né? A pista de Timpene vai ser revitalizada. Foi um grande passo. Se não fosse a Venturoli, a gente não ia conseguir fazer isso daí. Então, peço a ajuda de todos. Tem muita coisa para fazer, né? Tem muito passo a dar à frente e toda ajuda é bem-vinda, né? Beleza. Mais alguma questão, vocês dois?
Só agradecer. Agradecer. Já Sabe eu- que pode contar Diga. com a gente sempre aqui. Daqui e lá fora também, como lá a gente fora já. Exatamente. Mas o espaço foi lançado, né? Eu acho que esse primeiro passo foi dado e o que o Podem Bertinho pedir comentou, patrocínio para o GireQuest e para a a BCQM. BCQM, pelas provas Quando também, vocês falarem as do provas patrocinador, também. lembre de Geórgia na Com BCQM. certeza, com certeza, com certeza. Já a gente queria te agradecer. Quando a gente pensou no GireQuest, a gente soube que você seria realmente a primeira pessoa que a gente queria trazer Fiquei muito aqui. feliz. Eu espero que você tenha gostado do papo. Eu espero que vocês também tenham gostado do papo. Esse foi só o primeiro episódio. Com certeza a gente vai trazer muitas outras pessoas para bater altos papos aqui sobre o cavalo. Então, a gente se vê em breve novamente. Se vocês quiserem mandar um recado. Se inscreve no canal Ah, GireQuest, Olha na câmera. se inscreva no canal, dê o like, né? Assim, ó, aprendi, hein? Eu fiz o dever de casa aqui. E compartilhe. Compartilhe, que a gente Curte, precisa. compartilha. Curte, Exatamente. comenta e compartilhe. Tô aprendendo. Tá bom. Obrigado abraço. aí, gente. Um Valeu, até abraço. mais.